Boa noite, pessoal. Vou mostrar nesse vídeo aqui essa partidazinha de xadrez aí que eu joguei. E tem uma precisão até razoável, né? A gente tá vendo que tá acontecendo nos campeonatos aí de xadrez. E recentemente teve aí uma partida do Magnus Carlsen, né, o atual campeão mundial, com o Ian Duda, um dos melhores do mundo. E a precisão foi mais ou menos isso aí. Então, lógico que eu não vou me comparar com o campeão do mundo, né, nem com o Super GM, mas eu considero uma precisão satisfatória, né? Eu não cometi nenhuma gafe, mas cometi vários erros, né? Uma imprecisão. O meu oponente cometeu 2 gafes, uma vitória perdida, né? Um erro, 5 imprecisões, né? Tiveram melhores lances para os dois lados, lances excelentes, né? Então, uma partida típica para o rating que a gente tem aí, né? E tá falando aqui que foi uma partida afiada, né? Uma verdadeira batalha, mas você mereceu a vitória. Essa é a análise do computador, né? Então, teve vitória perdida, teve erro, teve gafe, imprecisão, teve de tudo nessa partida e eu achei bem interessante e quis colocar aqui, né? Vamos ver aqui. Caramba, como é que eu me perco aqui, né, nessas análises aqui. Vamos ver, foi isso aqui e vamos voltar aqui. Eu devia ter deixado já esquematizado aqui, aí já dá para ter uma noção, né, quando vai fazendo um movimento contrário aí, mas foi rapidinho e acho que não vai atrapalhar não, acho que vai dar para fazer aqui legal. Então, a gente já vê que foi peão do rei, né, abertura, e meu oponente começou, né, com as brancas, então já tem uma vantagem, né, e eu tenho gostado muito de tentar, né, ver o que é que acontece, o que eu posso fazer com esse tipo de abertura. Eu repito, faço um movimento espelhado, então, de peão do rei, né, aliás, o cavalo do rei, né, para os dois, e aí ele toma, né? E aí tem várias continuações, né? Depois que o cavalo de ambos tomam aqui o peãozinho, ele fez aqui essa movimentação aqui que já aponta para o checkmate, né? Agora, se a dama captura o peão do bispo, né, é checkmate mesmo. Então, eu fiz aqui essa defesa e ele coloca um outro ataque, né, no bispo. Quando ele veio com esse ataque no bispo aqui, me deixou bem, né, desconcertado aqui. Fiquei, caramba, agora tô complicado aqui, né, porque né, começam a haver vários ataques na mesma casa, né. E aí eu voltei com o cavalo, né, eu percebi aqui que, poxa vida, aquele cavalo que estava meio perdido ali, né, virou um alvo. Ele, além de defender o peão do bispo aqui, ele atacou também o próprio bispo, né? Então foi legal aqui essa volta do cavalo, né? Aí seguiu com o roque, eu capturei, né, o bispo, e ele capturou o cavalo com o cavalo dele, o que para mim foi bem interessante, embora eu perdi um desenvolvimento, porque primeiro que ele já perdeu o par de bispos, né? E a gente vai ver mais para frente como é que isso é importante, né? Ainda estou aprendendo a jogar e algumas técnicas, algumas táticas, né? Então, foi bem instrutivo essa partida para mim. Tomara que para quem estiver assistindo também seja. Vê que eu só tenho a dama agora, né? Desenvolvida, e ele está aí com o cavalo e a dama.
mas perdeu o par de bispo, né? Beleza, vamos dar sequência aqui. Eu saio com o cavalo, então agora já fica, né? Meio que equiparado, até porque ele tá de brancas, né? Então, lógico, eu tenho um lance atrasado. Só que ele já fez o roque e eu não. Eu tô com o meu rei exposto aqui, que a coluna do rei tá aberta. E aí ele explorou essa situação aí, dou logo um cheque aí com a torre, né? E aí, quer dizer, se eu tiro o bispo, né, embora o peãozinho esteja protegido ali, mas, bom, não sei. Eu joguei com o cavalo, que eu podia ter deixado o cavalo lá e desenvolvido o bispo e abria, né, a oportunidade de pedal rock também. Mas aí que foi o grande barato aí da jogada dessa partida aqui, foi justamente isso aqui. Então ele veio com o cavalo para cima, toquei com o peão, saiu um cavalo, tocou a dama, aproximei a dama sugerindo troca. Ele trocou, não posso pegar com o cavalo, que senão é cheque, né? Tá cravado aqui um raio-x aí com a torre. Tomei com o peão da torre, porque pelo menos aí eu abro, né, um caminho de fuga para colocar minha torre também jogando, já que ele está aí com a torre dele, ganhou a coluna E, né? Então pelo menos agora a coluna H está comigo aí. Saiu com o cavalo, não entendi muito bem o que é que ele quis aqui, né? E eu movimentei o bispo, né? Já coloquei aí, né, em atuação aí, porque a minha ideia aqui é que ele se tomasse com o cavalo, eu tiraria o peão dobrado, só que acabaria, o peão sai do peão dobrado na coluna G, mas vai peão dobrado para a coluna F, então não resolveria muita coisa. Mas tudo bem, aí eu parti para o grande rock, né, que as pessoas que fazem narrativa, né, de esses youtubers, né, de xadrez aí, falam que isso daí é você colocar pimenta no tabuleiro, né? Então vamos ver como é que se realmente o grande rock é colocar pimenta no tabuleiro, vamos ver, né? Aí, quer dizer, tirei o cavalo, né, da cravada ali, e vamos andando, né, com o peãozinho. E aí realmente foi um vacilo meu aqui, porque olha só agora, perdi o peão e ainda me tocou ali a torre, né? Tudo bem, consegui esse recurso sim de proteger com o peão. E aí tomei o bispo, né? Então, quer dizer, o último bispo assim, dele foi embora. E ok. Agora fica então par de cavalo contra par de bispo. E aí que começa a ver como é que é interessante, né? A gente aprender a jogar com par de bispo, né? Tem gente que fala também numa das lições do xadrez que é muito importante, né? Manter o par de bispo. Então vamos ver aí como é que se seguiu a partida. Então fiz aí o que eles chamam de profilático, né? Protegi o peãozinho lá da coluna A. E segue o cara aí, né? Avançando com o peãozinho também, para já detonar a minha estrutura de peões aqui. E aí toquei o cavalo, ele recuou. Toquei o cavalo novamente com a torre. E aí o garfito, né? Coloquei aqui mirando. E aí ele já prepara ataque descoberto de todo tipo aqui. Então toquei o cavalo. Ok. E agora sim, tem um duplo aí, né? Toco a torre e o cavalo. E aí olha que recurso, né, cara?
complicado aqui para mim, mas nem tanto, né? Porque aqui ele me dava o cheque e tocava o bispo ali. Não entendi por que é que ele jogou aqui. Foi realmente um lance muito estranho. Podia ter simplesmente voltado ali para B3, né? Mas, enfim. Que nem diz aí o Rafael Chess, né? No xadrez não tem justiça. E vamos seguindo aí, ele foi imprensando aqui. Então, veja bem, ele está com o rei que fez o roque pequeno, com a estrutura de peões ali íntegra, intacta. Então ele está muito bem protegido e eu já dei na ala, né, da rainha, da dama, né, com a estrutura de peões toda detonada aqui. E enfim, vamos ver como é que vai ser o desfecho. Ele foi imprensando meu bispo aqui, quer dizer, eu perdi vários tempos, várias jogadas aqui com a mesma peça. E ele foi avançando aí com essa ilha de 4 peões aí pra cima de mim. Foi um ataque bem complicado. E aí, enfim, tocou minha torre com o cavalo, que para mim foi ótimo, porque estava realmente preocupado aqui com a situação. Ele com 2 torres. Então, ele tem uma torre que vai começar a andar e eu já tenho uma torre um pouco mais avançada, muito embora ele pegou aí o controle da coluna E. Enfim, aqui então eu peguei um peãozinho, né? Ganhei mais um pontinho. E é engraçado, né? Eu nem estava prestando muita atenção se eu estava ganhando ou estava perdendo. Eu sei que eu comecei o jogo com menos um peão e agora eu já estou com 2 pontos de vantagem. Né? E aí, cheque, protegi. E aqui que realmente fica bem apimentada aí, né, a situação do jogo. Vamos ver aqui. Aí eu fiz, né, essa cravada aqui, esse raio-x, meio sem pensar, né? Porque, olha aqui, agora, né, ele me deu o cheque aqui e eu perderia a torre, né, inteirinha. Eu não prestei muita atenção, mas a torre ela estava protegida pelo bispo, ainda bem, né? Então, avancei aqui para cima do cavalo, e saiu com o cavalo, já bloqueou também o ataque de torre com torre, e agora eu dei um garfo com o rei. Nesse ponto aqui, a situação é aquela mesma, né? Tô protegido ali, né? A torre tá, o bispo protege, e o cavalo ele dá um triplo aqui, né? Ele dá cheque, toca a torre e toca o bispo. Eu poderia simplesmente ter capturado o cavalo, né? Ele tomava o bispo com o peãozinho e eu pegava a torre dele, né? Ou então eu capturava o cavalo, ele capturava a torre, eu tomava a torre dele com o bispo também, e depois perdia o bispo com o peão e ficava aqui uma situação meio que favorável para mim, porque eu teria o bispo nisso. Vamos ver aqui. Pego o cavalo, ele pega a torre, eu tomo com o bispo a torre dele, depois ele captura o meu peão, eu ficaria com o bispo de casa clara. Ficaria muito bom o jogo para mim, mas não foi assim que seguiu, né? Eu capturei aqui, né, cara, a torre, e agora a situação dele, ele tem que escolher, né, pegar ou o bispo ou a torre. Ele escolheu pegar a torre, me deixou com um par de bispos, né? E
Aqui eu capturei o cavalo dele. Fazer ele, para ter alguma chance aqui, creio que ele teria que tomar o bispo de Casa Clara, né? Muito embora tivesse aqui a torre, né? E um bispo, mas pelo menos ele teria um cavalo para lutar, né? O cavalo dá bastante duplo, né? E teria ainda alguma chance, mas aqui realmente ficou muito difícil, cara, né? Aí eu saí trocando tudo, né? A situação aqui foi essa: troca, peguei peão, e agora par de bispo e 3 peões contra 4 peões, e 4 peões, 3 peões, né? Agora ele tem peão passado, né? E só que ele tinha que avançar com o rei. E eu aqui com esse par de bispos aqui, olha só que muralha que foi construída. Porque o peão de F6, o rei Enigma, dando aí vídeo aí, né? O rei dá uma proteção para o peão de F6. Peão de F6 controla G5 e E5. A casa de F5 está protegida pelo bispo de Casas Claras. E uma muralha aqui, né, da coluna E1, 2, 3 e 4 estão sendo controladas pelo par de bispo. Então, olha o poder, né, desse par de bispos aqui. E aí ele foi avançando com o peão, eu capturei. Aqui foi até engraçado, né? Eu capturei o peão, ele, né, capturei aqui, ele avançou com o rei. Aí eu voltei com o bispo, ele teve que voltar com o rei. Eu fui, capturei o outro peão, e aí, né, voltei aqui. Então o rei dele está totalmente bloqueado, né? Se ele avança ali com o peão, eu capturo com o bispo, né? Com qualquer peão que ele avançar lá, ele está realmente numa situação totalmente perdido, né? E nesse ponto aqui ele abandonou. Então achei bem instrutivo, bem interessante essa partida aí, e quis fazer esse videozinho para mostrar